Bom, Sakamoto, como é que você vê aí essas discussões internas do PT? Existe algum outro nome? Realmente existe uma lulodependência? Existe uma ludodependência na esquerda de uma maneira geral, não estou nem falando da direita, né? Muita gente, inclusive, discute que após, exatamente pelo fato de termos na esquerda, né, o Brasil ter muitas lideranças de esquerda, mas nenhuma delas com força para disputar um mandato nacional. Quando o Lula se retirar da vida pública, né, por qualquer razão que seja, a esquerda hoje entraria numa espécie de uma situação complicada, não teria um nome. Há vários nomes, eu tô falando, pelo amor de Deus, eu não tô falando que a esquerda não tem nomes novos, tem, né? Poderia ter mais, mas tem. Só que nenhum deles com força para assumir esse legado. Quando eu estou dizendo novos, eu estou falando várias décadas mais novos que Lula. Então, o que acontece? Existem alguns nomes que são naturalmente sucessores do presidente, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem outros nomes, mas são nomes que são mais citados dentro do Partido dos Trabalhadores, que não tem força eleitoral nacional. O próprio ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o governador Camilo Santana. São nomes, mas são nomes que são citados internamente porque em wishful thinking do PT, ou dos próprios grupos, ou dos interessados, porque na verdade, esses nomes não têm força nacional. Né? E não tem, e o Jacques Wagner, que é sempre citado também, ele nem ele quer, ele já deixou claro que não quer essa bucha, né? Então, o que acontece, o senador Jacques Wagner? Ele tem nomes? Tem. Nenhum deles com projeção nacional. O que tem mais projeção nacional e que seria a sequência lógica, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Inclusive, Lula vem trabalhando Haddad para exatamente isso. É um nome mais lógico, já passou por essa corrida, enfrenta resistências dentro do próprio PT, dentro da esquerda, exatamente por ter uma visão que tenta conciliar a questões, as demandas do mercado com as questões sociais, ele tenta trabalhar naquela coisa lá e sofre pressão de uma outra área do PT que quer mais atenção para a área social, inclusive não apenas por uma questão de resultados sociais, mas também eleitorais. Existe, Fabiola, uma percepção do seguinte: se o Lula chegar em 2026, o que que acontece? A gente vai até discutir a questão da economia, mas com desemprego caindo, 6,4, próximo da mínima histórica de 6,3, com renda subindo, se a inflação conseguir ficar controlada, a gente vai conversar sobre isso, ou seja, se o arroz, o feijão, a picanha, a cerveja estiver na mesa do brasileiro, você vai ter Lula competitivo. O Kassab fala isso, tanto é que projeta Tarcísio para 2030, não para 2026. Outras pessoas, o próprio Pablo Marçal falou isso na sabatina, falou: se o Lula tiver, né, eu não vou estar. Né, com máquina e com crescimento econômico, é bem provável que esteja. Então, o que acontece é o seguinte: o fiel da balança, para concluir, não é tanto o Lula querer ou não, porque o Lula mesmo já falou, mesmo que ele não queira, se for necessário para o país e para o partido, ele sai. A questão é se a idade dele vai permitir, se ele tiver bem de saúde, se ele tiver extremamente funcional. Ele vai estar com mais de 80 anos concorrendo. Então a pergunta é como é que ele vai estar nesse processo, como é que vai estar a saúde dele. E tem muita gente no PT, Fabiola, que defende o quê? O Lula saindo em 2026, o companheiro Alckmin ficaria depois, ele reeleito em 2027 com o ministério, mas que o vice-presidente do Lula seja em 2026 o Haddad. Tem muita gente que defende isso. É complicado, porque é chapa única, tudo isso, mas seria o quê? Seria já você garantir você jogar a pessoa que é visto como sucessor natural para a vice-presidência na chapa. Então, ou seja, Lula presidente, Haddad vice. O ministro Haddad, ele é um nome muito forte, é claro, tem um nome de peso, tem um nome de diálogo, inclusive com o mercado, tudo isso mais, com vários setores da sociedade, mas o que se critica dentro do PT é que o Haddad não é tão bom de campanha eleitoral como é a máquina Lula, né? Como o Lula é, como o Bolsonaro é, que são pessoas forjadas para a campanha eleitoral. E o Haddad é menos. Então, muita gente dentro do PT defende que o Haddad entre como vice do Lula exatamente para permitir essa passagem mais suave de bastão, Fabiola. Mas é o seguinte, grosso modo Lula tendo bem de saúde em 2026, não tendo outro candidato viável para cabeça de chapa, né? Vai Lula. Agora, uma última coisa. Se a popularidade de Lula estiver lá nas alturas, o que não é razoável, porque mesmo que a economia cresça, poder de compra esteja bem, a gente vive uma sociedade polarizada.
Então, aquela popularidade que ele tinha na saída de 2010, mais de 80%, é difícil de alcançar. Se ele tiver naquele sentido, ele elege poste. Mas essa situação o Brasil não vai repetir mais. Essa situação o Brasil não repete, exatamente por conta de uma sociedade polarizada. Então, o mais provável é que Lula, se tiver bem de saúde, vai para o sacrifício. Mas aí que tá, mas você acha, isso é muito interessante, você está trazendo aí a apuração e o que está nos bastidores, né? Agora, na tua análise política, Sakamoto, você acha que vale forçar mais uma vez Lula a ser candidato? Você acha que esse é o melhor caminho para a esquerda? É que é o seguinte, Fabiola, a questão não é a resposta, né? Bate com a realidade. A questão é a seguinte: há algum nome de esquerda que ganharia uma campanha nacional se não fosse Lula? Não. Hoje não. Hoje não ganha. Hoje só o Lula. E por quê? Porque o Lula não é visto como uma pessoa de esquerda no Brasil. Lula é Lula, é uma entidade. Ele é de esquerda, mas ele tem um diálogo, uma entrada com diferentes grupos. É interessante que, quando foi feita uma análise em 2022, vários grupos de cientistas políticos fizeram análise do que atrai o eleitor pendular, aquele que não é nem polarizado à direita, nem polarizado à esquerda, o que atrai no Lula e Bolsonaro? Bolsonaro é aquela pessoa que, eu não estou falando que essas coisas se traduzem na realidade, estou falando o que as pesquisas apontaram. O Bolsonaro é a pessoa que cuida, a imagem que cuida da família, que cuida dos costumes, é um homem temente a Deus, aquela coisa. Lula é visto como o grande pai. Ele é visto como a pessoa que cuida de gente. Sabe, ele é a pessoa como cuida de gente. Isso é interessante. Ele não é vinculado à esquerda ou à direita, não é que é comunista. O grosso dessa massa não polarizada vê Lula como cuidando de gente. E esse é o ponto, na verdade. O PT não construiu ninguém que tenha uma imagem que seja uma imagem boa administrador, mas tenha uma imagem também junto a camadas populares de que cuida de gente. Então, é aquela questão. Não seria interessante, que seria interessante lá atrás, seria interessante o Brasil não ter reeleição, né? Na verdade, seria interessante muitas coisas assim, eu acho, né? A questão é que é uma questão quase que uma resposta dada pelas circunstâncias. O que fazer, né? Não há ninguém no PT hoje que ganhe uma eleição, né, que não seja Lula. Neste momento, estou falando que não é possível construir até 2026. Na minha avaliação, hoje, Lula que é o único nome no PT que ganharia uma eleição nacional e ganharia mais fácil do que os outros nomes que estão aí, Fabiola. Esse é o ponto. E não à toa que Gilberto Kassab prevê Tarcísio para depois. Ou o Pablo Marçal também falou assim: não adianta enfrentar Lula com a máquina se a economia estiver bem. E eu repito, Lula com a economia bem, ele ganha. Né? Agora, outro petista com uma economia bem, aí é uma disputa que pode acontecer qualquer coisa, e é isso que o PT não quer arriscar.